Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, formação original, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Diz aí, João. Fala Marquinhos, fala pessoal, tudo bem? Tranquilo, na boa. Estamos gravando aí na madrugada de quinta para sexta-feira aqui em Israel, 00:30, exatamente. Fazendo um esforço aí em função dos nossos horários aí para o final de semana, mas vamos que vamos. Todo mundo cansado, tanto eu daqui quanto o João dali, mas vamos que vamos. Temos aí as notícias da última semana. Uma semana que começou, acho que começou também já um pouco movimentada, mas o final dela foi o dia de hoje, na verdade, foi um dia bem especial aqui em Israel, um dia bem corrido. A gente vai estar falando, mas vamos começar aí inicialmente com a primeira notícia que tem a ver com o parlamento debatendo a imunidade do Netanyahu, né? Obviamente a gente não pode deixar de falar disso. E foi o primeiro quiprocó da semana, né? Que foi toda essa discussão aí sobre como é que, se e como o parlamento vai discutir, né? Como a gente já vinha explicando aí nos últimos episódios, teve uma comissão, a comissão do parlamento, né? Assim que ela é chamada, ela aprovou a formação de uma outra comissão para discutir a imunidade. Só que agora o que tem que acontecer é que o parlamento, né, os deputados têm que aprovar a formação dessa comissão. E aí, como a gente está nesse período eleitoral, cabia ao presidente do parlamento, né, o deputado Yuli Edelstein, que é do Likud, né, do partido do Netanyahu, convocar o parlamento para que seja votada aí a formação dessa comissão. E o procurador do Knesset, que se chama Eyal Inon, ele já tinha dito anteriormente que não havia motivos para o Edelstein não convocar o parlamento, porque o Likud estava pressionando muito para o Edelstein não convocar o parlamento, que, como a gente já falou, apesar do Netanyahu ter pedido a imunidade, ele não quer que a imunidade seja discutida nessa cadência, porque o Likud não tem maioria, né? Então, começou aí. O Likud não queria que o Edelstein convocasse o parlamento, só que ele não tinha muito o que fazer. Ele disse que, apesar de não concordar com o procurador, ele não tinha outra saída e convocou o parlamento. Ou seja, nessa próxima semana, a semana que vai entrar aí, acho que é terça-feira que está marcada, a convocação, né, o parlamento vai se reunir para votar pela formação ou não dessa comissão que vai decidir pela imunidade do Bibi, nesses casos aí de corrupção que ele tá envolvido. É importante dizer, né, que as coisas que é uma coisa da questão política aí, né, que o Bibi e o Edelstein, apesar de serem do mesmo partido, eles não são do mesmo grupo político dentro do Likud, né? E esse passo aí que o Edelstein tomou de convocar o parlamento, ele pode ter algumas implicações dentro da política interna, né, do Likud. E uma coisa que eu comentei no último episódio, das ameaças, né, que estavam sendo feitas e que foram feitas em cima do Edelstein, é que ele tem o interesse de ser o presidente de Israel, né, depois do mandato do presidente Rivlin. E aí, só lembrando que quem vota, quem elege o presidente é o parlamento, né? São eleições indiretas, em eleição fechada, né? Não é voto aberto. Eles não dizem quem estão votando, eles vão lá, botam no papelzinho, botam o papelzinho na urna e ninguém vê quem está votando. E o Likud falou para o Edelstein que, se ele convocasse o parlamento, eles não iam apoiá-lo para a presidência do país, né, daqui a um ano, se eu não me engano, ou 2 anos, quando acaba o mandato do Rivlin. E uma coisa interessante é que no início dessa semana eu ouvi uma entrevista com o deputado Miki Zohar, que é do líder, né? Ele é o líder da bancada do Likud, e o apresentador do programa perguntou a ele se ele apoiaria a candidatura do Edelstein à presidência. E a resposta dele foi uma resposta bem interessante, que ele disse assim: eu sou grato que a eleição para a presidência do país é secreta. Ou seja, deixou aberto aí qual vai ser o que está correndo aí por trás do Likud. Diz aí, cara, diz aí o que você acha, né, de toda essa movimentação aí, e se, enfim, a gente vai ter uma comissão para decidir se o Bibi vai ter imunidade ou não. Olha, a verdade, o que eu acho é que esse passo que estão dando agora, ele é um passo simbólico, né? Porque a gente vai ter eleições daqui a menos de 2 meses, menos de um mês e meio, né? E depois das eleições, essa comissão ela vai ter que ser renovada. Ainda que a Knesset não mude muito, ainda que a configuração dos 120 parlamentares não seja muito alterada, qualquer comissão que seja criada agora, ela não vai ter legitimidade, ela não vai ser a mesma comissão que vai avaliar o caso do Netanyahu posteriormente. Então, isso sempre pode ser uma arma para o Netanyahu para recorrer, né, e dizer: olha só, peraí, mas essa comissão aí não representa a Knesset atual.
Enfim, então isso me parece que ela é uma comissão muito mais simbólica do que qualquer outra coisa. E obviamente que é interesse do Netanyahu que simbolicamente também não, que ele também não, mesmo simbolicamente, perca o seu direito à imunidade, né? Pode ser que, claramente, ele hoje não tem maioria, porque a maioria dos partidos claramente já se posicionou em relação à questão da imunidade, dizendo que não vai apoiar. A gente fala dos partidos de esquerda, do Azul e Branco, dos partidos de eleitorado árabe, do Israel Nossa Casa, né, do Israel Beitenu. Todos esses partidos se manifestaram contra. Então a gente sabe que se tem uma comissão funcionando agora, essa comissão vai dar um não para o pedido de imunidade de Netanyahu. Mas ele vai fazer o possível para adiar essa votação, ainda que nada mostre para a gente que as coisas vão ser muito diferentes daqui a um mês e meio, mas a gente nunca sabe. O futuro é a parte que a gente não conhece, né? Mas eu acho que tem uma coisa interessante, é que se ele não conseguir montar o governo, né, ele não pode pedir, se ele não for primeiro-ministro, ele não pode pedir imunidade, né? Ele vai ser julgado. O julgamento começa. Então, é uma coisa, mesmo que seja simbólica, eu acho que começa a correr o processo e ele vai ficar aí meio com a corda no pescoço. Ele vai ter, de qualquer forma, montar o governo. Ele pode começar, mas ele pode também não começar. E aí ele pode entrar com outro pedido para nova comissão. Então, pode ser que a justiça seja muito rápida e pode ser que a justiça não seja muito rápida. Então, tudo isso também a gente tem que esperar para ver. Ninguém deu para a gente indicativo. Na verdade, indicativos a gente tem, mas ninguém dá para a gente a segurança de que vai começar ou não vai começar. Eu não acredito que o julgamento dele comece antes das próximas eleições, que a eleição falta no dia 2 de março, faltam aí 5 semanas, um pouquinho mais de 5 semanas. Eu acho que não vai ter, o julgamento dele não vai começar nesse período. Até porque o Knesset agora tem que aprova a formação da comissão, a comissão começa a discutir, há prazos legais também, que a comissão tem, como a comissão tem que fazer essa discussão. Não pode ser uma discussão a toque de caixa, né? A comissão ela é criada na terça-feira, na quinta-feira já decidiu que não vai ter imunidade. E também, depois disso, também o parlamento, se eu não me engano, o parlamento tem que votar também pela não imunidade, ou sim ou não. Depois a comissão ela dá um parecer, não é isso? E o parlamento vota depois. Então, acho que é um processo, nada vai começar antes das próximas eleições. E aí, se ele ganhar, se ele for o primeiro-ministro conseguir formar o governo, ele vai pedir novamente. E aí, se ele conseguir formar o governo, é bem possível que ele consiga a imunidade também. Caso contrário, o julgamento vai ter que começar de qualquer jeito. Mas é isso, vamos esperar o que vem aí para frente. E ainda, tem mais alguma coisa para comentar nesse aspecto aí, nessa questão? Não tem nada, mas eu gostaria de aproveitar o momento para a gente fazer uma errata, né? Na semana passada, no áudio que eu gravei para o podcast, eu chamei o Kippat Barzel, que é o domo de ferro de Domo da Rocha. Claramente eu confundi com o... Faz parte, cara. Eu acho... Kippat Zahav, né? Que é o domo da Rocha, que é onde fica, na verdade, é um templo sagrado para a religião islâmica, que fica nas esplanadas das mesquitas, onde ficava o grande templo sagrado, né? O Kodesh HaKodashim, que é onde se calcula que ficava o salão mais sagrado do grande templo sagrado, onde os judeus faziam os sacrifícios na época do segundo templo, pelo menos. Então, só vai essa errata aí, só para não deixar passar. O que eu queria dizer a esse respeito é assim, quem nunca? Todo mundo acho que já fez essa confusão, cara. Confundir Kippat Barzel, né, que é o domo de ferro, com o domo da rocha. Todo mundo já fez isso em algum momento, cara. Não tem jeito. Mas fica aí o registro. Fica o registro. Uma outra notícia que movimentou também aí a política essa semana foi a questão da anexação do Vale do Jordão, né? O Vale do Jordão, para quem não conhece, é toda uma região extensa, na verdade, né, que é a fronteira da Cisjordânia com a Jordânia, onde tem o Mar Morto, né? E essa questão da anexação do Vale do Jordão, ela sempre volta à tona aí em momentos eleitorais, pelo menos nesses últimos momentos eleitorais, nesse último ano que a gente está indo para a terceira eleição, esse tema ele sempre volta. Só que nessa eleição não foi diferente, né? Voltou o tema. E como a gente comentou nos outros episódios, essa anexação ela tem várias implicações, né? A principal delas é que ela desligaria completamente um futuro território palestino de fazer fronteira com outro país, né? No caso a Jordânia.
ou seja, a anexação dessa região, ela faria com que esse Estado palestino ficasse cercado por Israel de todos os lados, né? Israel passaria a controlar definitivamente a fronteira e esse passo, assim, em termos militares, é visto como estratégico para a segurança do país. Mas também, obviamente, é usado como, vamos dizer, como uma medida populista, né, para os setores da sociedade e da política israelense que são contra a criação do Estado palestino e querem anexar, né, toda a Cisjordânia. E há pouco tempo o Netanyahu ele também falou sobre o assunto, e a gente comentou aqui que isso pode fazer parte do tal acordo do século, né, que é o plano de paz que vai ser apresentado pelo governo americano aparentemente na próxima semana, daqui a pouco a gente comenta disso, e que ele antes estava esperando que Israel formasse um governo para apresentar o plano, e agora ele decidiu que vai apresentar isso na semana que vem. Enfim, e aí os políticos e partidos da direita vêm jogando, né, para a galera essa ideia aí sobre a anexação, geralmente, principalmente, né, na proximidade das eleições. O Likud, né, obviamente, já se colocou a favor, o Netanyahu sempre falou que ia anexar a chamada Bicat HaYarden, né, o Vale do Jordão, e o Lieberman também falou, né, que é a favor da anexação, e obviamente o Naftali Bennett, né, que é o atual ministro da Defesa, também falou que é a favor da anexação. Nenhum deles quer perder a base eleitoral e em determinada instância eles disputam partes da mesma base, a base deles ela pode correr de um lado para o outro, né? Então se um deles disser que não apoia, parte do seu eleitorado vai para o outro lado. E o Bennett disse que essa semana que ele não só vai anexar o Vale do Jordão, mas também vai colonizar a Cisjordânia inteira, bem como impedir a construção palestina ilegal, né, na região. E como a gente sabe, né, uma atitude dessa pode ter implicações gravíssimas, né, na arena internacional, não é um passo simples. De acordo com a legislação internacional, seria um crime de guerra, né, para que essa anexação seja feita, tem que ser aprovada uma legislação no parlamento. Obviamente vão ter apelações, né, no Supremo. Enfim, eu acho que é um discurso mais populista, né, do que prático, na verdade. Mas a questão é a seguinte: tudo o que aconteceu, né, com esse apoio aí da direita nacionalista, né, do Likud, do Yemina, do Israel Nossa Casa, o azul e branco, né, que é o Kahol Lavan, que é o partido do Benny Gantz, que é o principal opositor ao Netanyahu, ele tinha que se posicionar de alguma forma. A gente já fala disso, que o azul e branco eles não falam sobre política, né? A campanha deles estamos aqui para trocar o Bibi. E aí começam a chamá-los de esquerda, dizendo que eles são de esquerda porque eles querem trocar o Bibi. Mas eles não são de esquerda, e essa semana ficou muito claro isso. Por quê? Porque o azul e branco ficou nessa saia justa, né, de ter que dizer o que pensa, enfim. E aí saíram, né, falaram, beleza, então a gente vai ter que dizer o que pensa. Eles largaram a política de ser isentão, e na terça-feira o Benny Gantz falou que eles são a favor da anexação do Vale do Jordão. Eu fiz uma tradução aqui de um trecho da fala dele, e calma aí, eu vou ler, é mais ou menos assim: o Vale do Jordão é a barreira defensiva de Israel em qualquer conflito futuro. Os governos israelenses que falaram da possibilidade de retornar a área ao controle da Jordânia estavam cometendo um grave erro estratégico e de segurança, e vemos essa faixa de terra como uma parte inseparável do Estado de Israel. Ou seja, os outros partidos da direita, né, forçaram para que ele tomasse essa posição, e a gente vê aí que não importa quem ganhar as próximas eleições aqui em Israel, o Vale do Jordão vai ser usado como uma força para que seja anexado, né? Todo mundo aí é a favor da anexação. E a verdade é que, para os que defendem, né, a construção de dois estados, isso pode representar o fim dessa política, né? Enfim, obviamente isso fez aí os partidos da esquerda que apoiam, né, o Benny Gantz reclamarem muito, né, desse posicionamento. Isso pode, inclusive, afetar uma futura participação deles na coalizão. E, enfim, o que você acha? Isso aí é um populismo eleitoral ou é realmente o fim da política de dois estados após essa curva toda aí, cara? Eu acho um monte de coisa. Então vai, cara, vai falando aí. Na verdade, eu não tenho certeza de algumas coisas, mas enfim, eu vou dizer aqui o que me passou pela cabeça, as conclusões que eu tirei quando comecei a ler essa declaração do Benny Gantz, né? Eu acho que se tem uma razão para eu ainda não ter deletado minha página do Facebook, né?
para a gente ver quem está tendo acesso à Conexão Israel, por um lado, e por outro lado também para poder ler o que dizem os políticos oficialmente, ainda que o Twitter seja melhor. Às vezes no Facebook vem informações mais contundentes, né? Quando eu li a declaração do Benny Gantz, a minha conclusão foi declaração demagógica para atrair votos da direita, claramente. Ele sabe que na arena internacional é praticamente impossível ele anexar o Vale do Jordão, né? Para quem não entendeu, o Vale do Jordão ele é todo o território que se estende na fronteira entre Israel e a Jordânia, ali do Rio Jordão. Tá? Toda a parte da Cisjordânia, tem uma parte do Vale do Jordão que é território israelense, tem uma parte que é Cisjordânia, né? Que é território ocupado. O Vale do Jordão ele é parte dos territórios C, de acordo com os acordos de Oslo. Né? Os territórios A são os territórios de total controle palestino, né? Tanto policial como administrativo. Os territórios B são territórios administrativos palestinos e policial israelense, que controla o exército israelense, principalmente por causa das estradas que envolvem esses territórios. Né? Os territórios A são basicamente as 8 maiores cidades palestinas na Cisjordânia. Os territórios B é todo o resto dos territórios palestinos, onde pelo menos todo o resto de toda a maioria da população palestina. E os territórios C, né, que são mais de 50% do território da Cisjordânia, é onde vivem todos os colonos israelenses e uma população de mais ou menos 110 mil palestinos. O Vale do Jordão ele é um desses territórios. Né? Então, o que a gente pode dizer com isso é que os territórios C eles são territórios, em sua maioria, pouco habitados, né? Porque os colonos israelenses, com exceção de Jerusalém Oriental, eles são mais ou menos entre 350 e 400 mil pessoas, né? Enquanto os palestinos são entre 2 milhões e meio e 3 milhões, em menos da metade do território. Então, enfim, são territórios pouco habitados, e o Vale do Jordão é um deles, né? E tem muitos kibbutzim, alguns moshavim, né? Que são antigas propriedades coletivas, algumas até de cunho socialista e ligadas à esquerda sionista, né? O que é uma coisa que hoje em dia a gente vê como contraditório, mas quando esses kibbutzim se instalaram ali no contexto histórico não era tanto, e até hoje eles estão lá. E poucas aldeias árabes, a maioria delas de beduínos. Né? Então, é um território muito, muito pouco habitado. Né? Estrategicamente, Israel sempre entendeu que era fundamental ter controle sobre essa região por causa de invasões que podiam chegar, principalmente do Iraque, era o temor israelense. Hoje em dia, o Iraque não aparenta, não ameaça Israel, nem na retórica, nem na prática. Né? Mas o Irã, talvez sim. A gente sabe que hoje em dia, se Israel entrar em guerra com o Irã, não vão vir tanques desde o Irã até a Jordânia e invadir o território israelense pelo Vale do Jordão. A gente sabe que as guerras hoje em dia elas não são iguais eram nos anos 60 e 70, quando se desenvolveu essa colonização da região para impedir possíveis ataques de lá. O Naftali Bennett, né, como o Marquinhos bem disse, que ameaçou anexar toda a Cisjordânia, na verdade, esse é um projeto dele, né, anexar os territórios C, é um projeto dele desde 2013. Ele diz que a solução para o conflito é a anexação dos territórios C da Cisjordânia. Ele não explica como ele vai fazer isso, porque a gente sabe que ele gastaria centenas de bilhões de dólares para poder fazer conexões entre aldeias e cidades árabes umas com as outras, por causa da quantidade de checkpoints que iam ter que colocar separando os territórios A e B do C. Isso sem contar na insatisfação que geraria uma possível revolta, uma provável revolta palestina na região, porque isso era o assassinato total da possibilidade de 2 estados, né? Que está sendo morto aos pouquinhos, e o Bennett ele queria fazer a eutanásia dessa possibilidade anexando os territórios C. Ele não abandonou essa ideia, e o Netanyahu começou a falar nisso, começou timidamente, hoje em dia já não é mais tão timidamente. Eu também achava que podia ser retórico em determinado momento, mas pode ser que não, né? Começa a achar que talvez não. O Bennett, né, quando ele fala anexar o Vale do Jordão, ele está apostando que essa é uma região de quase consenso entre a população israelense para manter a segurança do país. Principalmente influenciado, ou talvez exigido pelo Bughi Ya'alon, que é o número 3 do Azul e Branco, né, que é do partido Telem, que é um dos 3 partidos que configuram o Azul e Branco. Ele é um cara que saiu do Likud, é um cara que se diz de direita, contra a solução de dois estados, e ele apresenta essa proposta há muito tempo. Só que anexar um território é muito complicado. Até hoje, Israel só anexou 2 territórios conquistados, que foi Jerusalém Oriental e as colinas do Golã, cujas anexações não são reconhecidas pela comunidade internacional. Né? Então, anexar um território tão extenso como o Vale do Jordão
difícil acreditar que alguém vai ter uma audácia dessa. Agora, vamos por que eu já começo a achar que isso não é tão blefe assim, né? O Gantz, a estratégia política dele desde o início, né, não é tirar votos da centro-esquerda. Esses votos foram de graça para ele. As pessoas migraram de voto para ele quando viram que ele é a possibilidade de derrotar o Netanyahu. A grande parte dos eleitores de centro-esquerda migraram para o azul e branco sem se preocupar com a proposta dele, né? Sem se preocupar com nada. Migraram para lá porque acham que é a única chance de derrubar o Netanyahu. E ele não tem interesse em derrubar os partidos de centro-esquerda, porque eles, de alguma maneira, eles configuram o bloco de obstrução, né? Quanto mais fortes eles forem, mais difícil é para o Netanyahu conseguir formar a coalizão com os 61. Então, o que o Gantz tem feito é ter apelado para os eleitores da direita. Ele não fez isso nas eleições de abril, ele começou a fazer isso muito forte nas eleições de setembro, e agora ele escancarou, né? Ele não só fez esse comentário, como ele divulgou na página dele, aí que eu digo que é legal ter o Facebook, porque a gente fica sabendo de algumas coisas que estão rolando por aí, por meio de outros políticos, né? O deputado, agora ex-deputado Moshe Raz, do Meretz, que é ex-presidente do Shalom Arshav, da organização Paz Agora, que é um movimento político pacifista israelense, né? Ele publicou, ele retweetou, na verdade, um sticker, né, um flyer que o Partido Azul e Branco fez, com 6 medidas, 6 pontos sobre o assunto de acordos da proposta do Azul e Branco, para que vocês conheçam, é o nome desse flyer. E aí, o mais curioso é o seguinte, na proposta do Azul e Branco divulgada desde as eleições de abril, esses 6 pontos, com exceção do primeiro, que é a questão sobre Jerusalém, eles eram nebulosos. E agora eles não são, eles estão escancarados. O Gantz, ele se esquivava de responder perguntas sobre a maioria desses tópicos. E agora ele está fazendo um discurso abertamente associado à direita em relação aos acordos de paz e a questão do conflito. E a questão do Vale do Jordão, ela é mais um desses tópicos. Por exemplo, Jerusalém unificada, como a capital israelense para toda a eternidade. Esse ponto a gente já conhecia, vem desde a proposta do Yesh Atid, né, do Yair Lapid, ele já dizia isso, e o Gantz, ele comprou essa ideia, essa exigência, talvez ele sempre tivesse de acordo com isso, a gente não sabe exatamente, mas eles concordaram nesse ponto. Aí depois tem fortalecimento dos blocos de assentamentos na Cisjordânia, né, Judéia e Samária. Isso é claro, ele quer fortalecer os blocos de assentamento. Não vai haver uma segunda desconexão, se referindo à desconexão de Gaza, né, que com todas as críticas que a gente possa ter, e que é um projeto até, na minha opinião, na minha visão, para quem analisa a situação do conflito, para mim é um projeto até de direita, você fazer uma desconexão sem acordo, enfraquecendo a autoridade palestina, ela tem resultados positivos, né? De 2001 a 2005, morreram mais civis e soldados israelenses na faixa de Gaza, ou por ataques vindos da faixa de Gaza, do que de 2005 até 2019, né? Isso com 2 operações gigantes ali dentro. Então, ela teve resultados positivos, ainda que o Hamas tenha se fortalecido, ainda que caiam foguetes sobre Israel com muito mais frequência e muito mais quantidade do que antes, né? Ele diz diretamente, não vai ter uma segunda desconexão. O Vale do Jordão será a fronteira oriental do Estado de Israel, né? E isso ele completou essa informação essa semana dizendo que ele quer anexar o Vale do Jordão. Permitiremos uma vida normal em todos os lugares onde vivam os israelenses. A vida normal, tá? É uma metáfora, talvez, uma metonímia, eu já me esqueci qual é o termo ideal em português para se referir a isso, mas é uma maneira de dizer que os assentamentos eles terão as mesmas leis, ou o mesmo status que os territórios dentro de Israel antes das fronteiras de 67. Tá? Normalização. Isso aí seria uma anexação, né? No caso, se você passa a implementar a lei israelense em assentamentos judaicos, né, nos assentamentos na Cisjordânia, você está anexando juridicamente essas terras, não? Legalmente você pode driblar a questão da anexação, mas na prática isso acontece, né? E por último ele bota que todas as decisões em relação aos acordos deverão ser aprovadas por um plebiscito ou aprovados pela Knesset com uma maioria especial, né? Então, assim, ele está assumindo as bandeiras da direita clássica, não da extrema-direita, mas da direita clássica israelense, né, que é em relação ao conflito. Ele
nesses 6 pontos sobre o conflito, ele não fala em solução de 2 estados, ele podia ter colocado, ele podia ter dito, ainda que esses 6 pontos impeçam uma solução de 2 estados, porque os palestinos nunca vão concordar com alguns desses tópicos, ele podia ter colocado isso, somos a favor de 2 estados, pelo menos para mostrar a intenção dele, ou pelo menos para tentar enganar, mas ele não esconde nada, né? Ele não é popular para os eleitores que ele quer conquistar, ele dizer que ele quer chegar à solução de 2 estados. E na proposta original ele também não diz isso. Então, claramente, o Gantz está dando uma guinada para a direita. Ele está tentando roubar os eleitores do Netanyahu no terreno onde o Netanyahu é mais forte. Qual é a chance disso dar certo? Muito pouca. Eleitoralmente, dificilmente vai funcionar. Os eleitores de Netanyahu não vão trocar o cara que sempre defendeu essas ideias por um cara novo que apareceu defendendo essas ideias. Eles já não trocaram, as acusações de corrupção já não foram suficientes para derrubar o Netanyahu, não vai ser um cara que vai fazer um discurso igual ao do Netanyahu que vai conseguir esses votos. Por outro lado, isso também não fortalece a esquerda, porque a esquerda não se aproveita dessa deixa que ele dá, né? Então, para mim a tendência é que as coisas continuem muito iguais, porque ninguém está propondo alguma coisa que toque a insatisfação dos eleitores do Netanyahu, né? Ninguém está propondo, ninguém está fazendo uma campanha forte, ninguém tem a confiança do eleitor para propor alguma coisa oposta ao que o Netanyahu faz, que possa de alguma maneira satisfazer demandas dos eleitores, ter uma personalidade confiável para que essas pessoas possam dedicar seus votos a esses projetos. Então, é patético, na verdade, o que o Benny Gantz tem feito, a menos que ele realmente acredite nisso piamente, só que eu acho que se ele acredita nisso piamente, era mais fácil ele ter entrado no Likud e ter tentado derrotar o Netanyahu por dentro, porque ele está propondo o que o Likud historicamente propõe. Agora, sobre a questão da anexação, vale uma informação que saiu essa semana, que o Haaretz divulgou, que no ano de 2018, 98,6% dos pedidos palestinos para construir qualquer coisa nos territórios C, dos 1.500 pedidos, 98,6%, ou seja, na verdade só 21 pedidos foram aceitos. 98,6% foram negados. Israel nega para os palestinos pedidos para construir territórios, para construir casas ou edifícios, ou comércio, ou indústria nos territórios C. Só para a gente ter uma noção disso, na verdade, nos últimos 3 anos, informação dos últimos 3 anos. Para a gente ter uma noção comparativa, em 1972, Israel aceitava 97%. Em 73, Israel aceitava 96% dos pedidos. Já em 88, no primeiro ano da primeira intifada, Israel aceitava 32%. E hoje, depois dos acordos de Oslo, Israel sente com a autoridade de recusar quase 100% dos pedidos dos palestinos para construir em território C. O problema é que, às vezes, os palestinos eles são donos dos terrenos, né? Acho que na grande maioria das vezes. E o que acontece é que os palestinos acabam construindo ilegalmente, da mesma maneira que alguns colonos também fazem, e obviamente que o exército vai lá e destrói. Mas o ilegalmente não é em relação ao dono do terreno, né? O direito que a pessoa tem de construir de acordo com a lei, em relação ao que o exército permite ou não, né? Porque a lei que vale na Cisjordânia é a lei militar, pelo menos para os palestinos. Então o exército nega por questões, segundo o exército de segurança, que pessoas construam seus próprios terrenos. Isso é claramente uma política de anexação desses territórios, ainda que ela não oficialize essa anexação, ela mostra quem é que manda ali, quem é que tem a lei na mão e quem decide sobre a propriedade privada das pessoas locais, dos cidadãos locais ali. E no caso, se eles forem palestinos, eles não têm esse direito; se eles forem israelenses, eles têm mais facilidade para ter a construção aprovada pelas forças de segurança. O que eu acho mais interessante de toda essa movimentação aí, e desses pontos que você colocou do azul e branco, né, é que cai a máscara, né? Eu acho que é importante, eu acho, desde o início da campanha, 1 ano atrás, né, na primeira eleição, o Likud, e não só o Likud, né, o partido do Bennett também, né, a Yemina, na época não era nem o Yemina, porque eles saíram separados, enfim, a direita nacionalista religiosa, né, sempre tentaram colocar o partido Kahol Lavan como esquerda, né, e nunca foi de esquerda. Eles não são de esquerda, eles não têm uma postura de esquerda, eles são oposição ao Netanyahu, eles não querem o Netanyahu. E eu acho que é importante cair essa máscara, é importante que as pessoas saibam que a proposta deles é uma proposta do Likud clássico, né, como você falou. É bem interessante. Eu peguei, quando você mandou para mim esse flyer, né, pelo WhatsApp, eu mandei para um conhecido que eu sei que tem uma posição de esquerda. Ele era
um eleitor clássico do Partido Trabalhista e votava no Meretz também, de vez em quando, e agora ele vai votar no Kahol Lavan. Já vai votar não, né? Ele votou na primeira, votou na segunda e vai continuar votando. E eu mandei para ele esse flyer e a resposta dele foi a seguinte: não, eu conheço isso, mas na minha opinião tem que votar em quem vai tirar o Bibi do poder. Eu acho que há muita gente também, como você falou, que muitos votos da centro-esquerda foram para o Kahol Lavan sem se preocupar com o que ele estava falando, sem se preocupar com a política que eles têm, e eu acho que é uma prova de que realmente muita gente tem essa intenção, de não importa se eles querem anexar, se vão acabar com a política de dois estados de uma forma, de uma forma definitiva, a ideia agora é tirar o dano que o Bibi tem causado ao Estado de Israel é muito maior do que um dano que causaria, vamos dizer assim, o fim da política de dois estados ou o Kahol Lavan entrando no governo. Eu acho que mostra um pouco realmente do sentimento aí dessas próximas eleições e por que o quadro eleitoral dificilmente vai mudar, né? Não acho que não vá. Para que mude, tem que acontecer. A gente já falou isso outras vezes, tem que acontecer alguma coisa muito grande para a gente ter uma movimentação ou que algum outro partido não passe a cláusula de barreiras. Uma coisa que pode fazer alguma diferença é que, por exemplo, o partido do Itamar Ben-Gvir, né, que ele, na verdade, a gente falou disso no episódio passado, ele tinha um acordo com o partido A Casa Judaica, do Rafi Peretz, né, que é ministro da Educação. O Rafi Peretz quebrou o acordo com ele e fez o acordo e se juntou ao Bennett, e eles tentaram pressionar o partido do Itamar Ben-Gvir a não concorrer às eleições, porque dificilmente eles passam a cláusula de barreiras e os votos dele vão para o lixo, né? Então eles queriam que o Otzma Yehudit, né, que é o nome do partido, a Força Judaica, isso, que ele não concorresse para que os votos fossem, vamos dizer, para o partido da direita sionista religiosa. E o Itamar Ben-Gvir falou, não, eles vão concorrer, eles estão na eleição, então é possível que eles tenham votos. Nas últimas eleições parece que foram 80 mil, que dá cerca de 2 cadeiras, mas não é o suficiente para passar a cláusula de barreiras, e é possível que esses votos vão para o lixo, podendo fazer alguma diferença aí de um mandato para um lado ou para o outro, mas nada de muito, muito importante. Então, mais uma vez, a gente tem um quadro eleitoral bem parecido, o que pode causar alguma movimentação, e aí dando uma emendada no que hoje, né, a gente vai falar daqui a pouquinho. Teve um evento aqui em Israel e que o vice-presidente americano, né, o Mike Pence, ele chegou para o evento e convocou o Benny Gantz e o Benjamin Netanyahu para irem aos Estados Unidos. É engraçado usar a palavra convocou, né? É mais ou menos uma convocação, né? Fala e os caras vão, né? Convocou os caras para irem para os Estados Unidos para discutir com o Donald Trump o plano de paz, né? Que o Donald Trump aí está há alguns anos, alguns meses, anos não, falando que vai lançar o negócio do século, que ele está dizendo que é um negócio irresistível, não tem como não aceitar essa proposta. Os palestinos já falaram que não vão aceitar. O Trump queria divulgar esse plano durante a campanha eleitoral das primeiras eleições, em abril do ano passado. O Gantz foi contra, ele falou que isso seria uma interferência na política israelense, e aí não sei se foi só por causa disso, mas enfim, o Trump não lançou. Depois a gente entrou em todo esse período aí de que ninguém consegue formar governo, o Trump segurou, até agora não lançou, e parece que na semana que vem, na semana que vem, ele vai lançar esse plano aí, vai chamar tanto o Benjamin Netanyahu quanto o Gantz, né, que são possivelmente um deles, se alguém formar um dos dois vai tentar formar o governo, se não os dois, mas um deles pode ser o próximo primeiro-ministro, para discutir o plano. E isso pode ter alguma mudança, né, na política. Mas isso a gente só vai saber na semana que vem mais detalhes aí do plano. Até agora nada foi divulgado,
Eu tenho para mim que toda essa discussão, principalmente que o Likud fez anteriormente, sobre a anexação do Vale do Jordão, isso é uma coisa que vai estar no plano do Donald Trump, porque foi uma coisa que foi lançada pelo Bibi antes da primeira eleição, e eu tenho sentimento, posso estar errado, mas eu tenho sentimento de que isso vai aparecer nesse projeto do Donald Trump para resolver o conflito palestino-israelense. As pessoas vêm tentando resolver isso aí há um século e ele quer resolver em uma semana, mas tudo bem. Ele já convocou, na verdade, semana que vem os dois para irem lá, e ele fez um comentário hoje que eu achei... O Trump é muito debochado, né? E ele fez um comentário ultra debochado que foi... Talvez os palestinos não estejam de acordo com o meu projeto, com a minha proposta de paz no seu princípio. Então isso quer dizer que ela é boa. Foi o comentário que ele fez. Então, assim, você sabe quem que ele está agradando com essa proposta, claramente, né? Mas a gente não esperava que fosse feita alguma coisa diferente. E o Trump, eu acho que ele está jogando pelas eleições dele, né? Porque sim, pelo processo de impeachment ddele também, né? Ainda que a gente saiba que ele não vai sofrer impeachment, porque Sim, mas tira o foco, né? Tira o foco. Eu questiono se esse foco é bom ou ruim para ele, né? Porque nos Estados Unidos um processo desses rejeitado tende a fortalecer o candidato, porque ele acusa um golpe mal sucedido, né? Agora, o negócio é que é uma estratégia muito conhecida essa de você oferecer uma proposta secreta no fim do teu mandato, agradar possíveis parceiros, mas precisa votar em mim para saber como é que é, né? Precisa votar em mim para a gente poder botar em prática. E ele guardou isso para o finalzinho, porque ele está falando disso já tem muito tempo, obviamente que não demora tanto tempo assim para chegar na conclusão, até parece que o Departamento de Estado dos Estados Unidos não tem informação suficiente para recomendar um projeto para o Trump em 3 anos, né? Não tem conhecimento. Né? Pois então agora, e aí também foi um comentário que surgiu, né, de uma jornalista da Noa Landau do Haaretz, foi que essa proposta do século, né, não é para fazer paz entre israelenses e palestinos, é para fazer paz entre Netanyahu e o Gantz. Pode ser. Pois pode ser que seja essa a proposta do Trump mesmo, que os dois concordem em alguma coisa publicamente e aí possa fazer com que uma intermediação para que os dois consigam fazer um governo de união. Vai saber. Vamos ver. Semana que vem, de repente, a gente vem aí com novidade. Olá, ouvintes e ouvintes. Desculpe a interrupção, mas eu estou trazendo aí novidades antes da semana que vem. A gente foi pego de surpresa com alguns detalhes sobre o acordo do século, né, do presidente Donald Trump e da convocação que o Netanyahu e o Gantz receberam para irem à Casa Branca já na semana que vem para discutir esse plano. A gente não queria deixar vocês esperando aí até o próximo episódio, então essa entradinha curta, rapidinha, para vocês entenderem o que aconteceu aqui, o que foi passado para o público, né, na noite de sexta-feira e no sábado à noite também. Então, alguns pontos aí que foram divulgados pelo canal 13 na noite de sexta-feira, no noticiário, são sobre o plano é o seguinte: o acordo do século, né, como é chamado o plano, ele será baseado na ideia de 2 estados para 2 povos. Cerca de 80% do território da Cisjordânia será destinado ao futuro Estado palestino e 20% será anexado por Israel. O Estado palestino será desmilitarizado e a segurança de toda a Cisjordânia será a responsabilidade de Israel. O Vale do Jordão, né, que a gente falou dele agora há pouco, será definido como a fronteira oriental de Israel, mas se Israel quiser anexar partes dessa região, vai ter que indenizar os palestinos com terras na região da faixa de Gaza, ali no deserto do Negev. Os assentamentos israelenses na Cisjordânia não serão evacuados, mas os outposts, vamos dizer assim, que são os postos avançados, que são vistos pela própria legislação israelense como ilegais, esses sim vão ser evacuados. Moram neles aí milhares de colonos ilegalmente. Os assentamentos mais isolados, né, que ficam fora dos blocos de assentamentos, eles não vão poder crescer, ou seja, não poderão construir novas casas nessas regiões. Israel vai controlar a maioria de Jerusalém, mas os bairros palestinos que ficam do lado direito do muro, que divide a cidade, né, eles vão ser parte da capital, né, do futuro Estado palestino. Um dia talvez a gente faça aí um podcast sobre Jerusalém, explicando mais ou menos como foi feita a divisão da cidade nas últimas décadas, né? E desde a anexação de Jerusalém há 52 anos atrás. O Monte do Templo, né, ou Esplanada das Mesquitas e outros locais sagrados na Cidade Velha,
estarão sob soberania israelense, mas os palestinos vão fazer parte aí do gerenciamento dessa região, dessas áreas, mas toda a Cidade Velha ela vai estar sob controle israelense. Esse acordo ele é tudo ou nada, né? Ou seja, não pode aceitar somente parte dele e o que for mais conveniente para um lado ou para o outro. Mas é interessante falar que nada foi divulgado até agora sobre a faixa de Gaza, né? Vamos ver se alguma coisa vai ser divulgada aí nessa semana. O Kahol Lavan, né, que é o azul e branco, apesar de ter dito aí na quinta-feira que eles que o Benny Gantz iria à Casa Branca, eles avaliaram, né, que acharam que essa reunião aí com o Bibi e o Trump poderia ser uma armadilha e tentaram pensar em cancelar a ida do Benny Gantz. Porém, se o Gantz não fosse, né, ia pegar muito mal, né, ele recusar um convite do Trump, né, do presidente americano, e se ele for eleito primeiro-ministro, montar um governo, poderia ter consequências muito graves aí. Eles optaram por não pagar por isso, mas o Gantz conseguiu uma vitória muito grande, que foi mudar um pouco a programação dessa reunião, e ele vai ter uma reunião com o Trump em separado, né? Ou seja, ele e o Netanyahu não vão conversar juntos com o Trump, o Bibi vai conversar e o Gantz vai conversar. O Bibi tentou mostrar aí, falar que ele que falou pro Trump chamar o Gantz, né? Ou seja, deu uma jogada política, e isso pegou meio mal, fez o Kahol Lavan também, um dos motivos, né, que levou o Kahol Lavan a achar que era uma armadilha e pensar em cancelar, mas enfim, vai ter essa reunião em separado aí, o Bibi com o Trump e o Gantz com o Trump. O Gantz, inclusive, hoje, na noite de sábado, fez um pronunciamento na TV falando que ele na segunda-feira vai estar na Casa Branca para reunião com o Gantz, e na terça-feira ele já vai estar de volta aqui em Israel, porque é o dia em que vai ter a sessão do parlamento, do Knesset, para decidir a formação da comissão que vai debater a imunidade do Bibi, se o Bibi vai receber ou não a imunidade nesse mandato ainda. Enfim, essas foram aí as notícias que a gente tem. Chegaram aí de última hora, por isso que a gente teve que dar essa entradinha. Próximo episódio a gente traz mais informações, mais análises, e continue agora aí com a notícia sobre o Fórum Mundial do Holocausto. Um abração, tchau, tchau. Bom, vamos pro próximo assunto então, cara. Vamos lá. Fórum Mundial sobre o Holocausto. Na quinta-feira, agora não posso mais dizer hoje, né? Eu vou falar ontem, porque já 1h10 da manhã, aqui de sexta-feira, foi realizado em Jerusalém o 5º Fórum Mundial sobre o Holocausto, né? Com a presença de lideranças políticas de mais de 40 países, foram cerca de 49 países. O evento foi organizado pela Fundação do Fórum Mundial do Holocausto, né, em parceria com o Museu do Holocausto aqui em Jerusalém, o Yad Vashem, com o Congresso Judaico Europeu, e teve também o apoio do presidente israelense. E é importante dizer que, a gente vai comentar mais para frente, que esse Congresso Judaico Europeu ele é presidido por uma pessoa chamada Moshe Kantor, que é um oligarca russo e apoiador do Putin. E houve 2 eventos centrais assim hoje aqui. O Putin e o Mike Pence chegaram hoje em Israel. O Putin, inclusive, já foi embora. Os outros políticos, né, e chefes de Estado vieram antes. E houve 2 eventos centrais, né? O primeiro desses eventos contou com a presença só do Rivlin, do Netanyahu e do Putin, né, e foi inaugurado um monumento em lembrança ao cerco e à Batalha de Leningrado, aqui num parque em Jerusalém, num parque chamado Gan Saker, né, que é um parque bem central, bem grande, no centro de Jerusalém, e eles inauguraram esse monumento em homenagem à Batalha e ao cerco de Leningrado. Nesse evento, tanto o Rivlin, né, quanto o Netanyahu exaltaram os bravos soldados, né, do Exército Vermelho que resistiram à invasão do exército alemão, né, nazista, e que foram assim, fundamentais, né, na vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Né? O Exército Vermelho, depois de ter sofrido várias derrotas e os nazistas chegaram quase até Moscou, eles começaram a varrer toda a Europa Oriental e chegaram em Berlim. E aí foi por isso que o Exército Vermelho foi quem libertou quase todos os campos de concentração que tinha ali na Alemanha Oriental, ou na Europa Oriental, e na Polônia, né, que tinham vários campos de concentração. Enfim, esse evento não contou com presença de lideranças políticas de outros países, e teve também homenageados alguns soldados judeus, né, que eram do Exército Vermelho e agora vivem em Israel,
e também sobreviventes do Holocausto, principalmente também sobreviventes do campo de Auschwitz, né, que foi o principal campo de extermínio. E poucas horas depois desse evento, teve um outro evento no Museu do Holocausto, né, no Yad Vashem, que foi o principal evento comemorativo aí pela libertação, que é o Dia Internacional em memória do Holocausto, né? E eu acho que a principal mensagem que teve, né, nesse evento todo, e assim, o Rivlin, ele bateu o recorde de discurso, né? O Fidel Castro fazia discurso de 18 horas, né, cara? O Rivlin, eu acho que ele fez o recorde de maior quantidade de discursos em um dia, cara. Fez discurso pra caramba. Mas ele fez os discursos dele, principalmente no primeiro evento, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que ele falou não só da luta, né, do antissemitismo, que é um mal que vem aí novamente surgindo, tanto em setores da direita, como sempre foi, mas aí um novo fenômeno, né, em setores da esquerda também, a gente vendo discursos antissemitas, ainda mais que a esquerda muitas vezes não admita, né, esse tipo de que esteja sendo antissemita. Eu acho que faz parte de uma arrogância da esquerda e não tentar entender, mas enfim, é assunto para outra discussão. E ele falou dessa questão de que o principal legado do Holocausto não deve ser somente a luta, né, contra o antissemitismo, mas a luta contra qualquer tipo de preconceito, né, qualquer tipo de discriminação e pela valorização dos direitos humanos, né? E o mais interessante é que ele falou isso num evento em que o único líder político de outro país que estava era o Putin, né? E Putin e direitos humanos não caminham juntos, né? Isso é uma coisa aí que, se não caminha junto, são esses dois. Enfim, o Putin faz sempre eu acho que ele faz sempre a mesma cara, né? Ele parece aquelas pessoa com botox que não ri. É mais ou menos o Putin, eu acho que sem botox, mas ele sempre com a mesma cara dele. Balançando a cabeça, e depois no segundo evento, né, no evento que teve no Museu do Holocausto, foi um evento que contou aí com a presença das outras lideranças internacionais. Quem discursou, né, além do Rivlin e do Netanyahu, foi o Putin, foi o Príncipe Charles, foi o Macron e o presidente da Alemanha, que nesse momento eu esqueci o nome dele, mas ele também falou. Ele começou e terminou a fala dele fazendo uma bênção, né, judaica, religiosa. Falou bastante também sobre o antissemitismo e falou que, infelizmente, a Alemanha não aprendeu com a história, né? E isso é uma coisa bem chocante de se ouvir. Mas esse evento todo aí, ele foi cercado também por uma série de polêmicas, que foi uma delas foi a não presença da delegação polonesa, que, primeiro, o João vai falar disso daqui a pouco, tem uma disputa aí entre Rússia e Polônia sobre narrativas históricas da Segunda Guerra Mundial. E também, recentemente, foi aprovada na Polônia a chamada Lei do Holocausto, que ela diz que a Polônia não foi responsável, né, não teve nenhuma responsabilidade no extermínio de judeus, né, com o nazismo, e estava sob ocupação nazista, e foi por isso que os judeus foram mortos na Polônia, enfim. E gerou uma série de denúncias e críticas, né, da comunidade acadêmica internacional, falando que isso era mentira, que não era assim, que a Polônia sim teve foi responsável pelo assassinato de milhares, se não milhões de judeus, e essa lei não poderia ser aprovada. Inclusive, o Netanyahu tinha, de uma certa forma, aceitado essa lei, e o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, falou que não, que essa lei ela é criminosa, que ela negava, né, parte da história do Holocausto, e o Yad Vashem não permitiu que a delegação polonesa, né, no caso o presidente polonês, falasse nesse evento. E por isso também a delegação polonesa resolveu não vir para cá. Mas vou deixar a bola aí para você, João, para continuar explicando e entrar no resto das polêmicas. Tá bom, primeiro vamos para as polêmicas pequenas, né? Para a gente depois entrar no assunto principal. Algumas coisas curiosas que aconteceram nesse evento, tá? A primeira coisa foi o presidente da Argentina, recém-eleito, Alberto Fernandes, ele foi o único líder da América Latina a estar presente nesse evento. O Brasil não mandou nenhum representante, a bandeirinha do Brasil não saiu lá, ainda que as relações entre o Netanyahu e o Bolsonaro sejam aparentemente muito boas e tudo mais. O Brasil não fez questão de mandar nenhum representante para
para comemorar a libertação de Auschwitz e falar sobre a Shoah. Roberto Fernandes foi o único representante que foi da América Latina e foi o chefe de Estado e o chefe de governo, né? Ele foi o principal, foi a figura do país, não mandou representante, não. E ele foi recebido pela ministra Miri Regev, ministra da Cultura e do Esporte. E ela recebeu Roberto Fernandes efusivamente, com um sorriso no rosto e tudo mais. E aí a câmera que tirou a primeira foto dele já no abraço, percebeu que na mão dela estava escrito em hebraico Alberto Fernandes, que é o nome dele. Ela foi receber o presidente da Argentina e não sabia o nome dele. Então ela botou uma cola na mão para não esquecer na hora de recebê-lo no aeroporto. A gente recentemente também já viu aí políticos com colinha na mão, né, cara? Não vou falar nome não, mas enfim, tá virando moda. No Brasil isso já era conhecido, em Israel foi a primeira vez que aconteceu. O pessoal tá rindo porque é curioso, né? Ela realmente não conhece, não sabe quem é o presidente da Argentina, assim, eu acho que ninguém em Israel dá muita bola para América Latina, essa é a verdade. Mas ela tá indo receber o cara, né? Então não saber o nome dele, eu tenho que botar uma colinha na mão, mostra a total falta de informação que ela tem sobre a pessoa que ela vai receber. Talvez se ela soubesse quem ele ela não fosse receber o Alberto Fernandes, porque ele é um político de centro-esquerda e parte da comunidade judaica argentina, a parte que com certeza se identifica mais com o partido dela, pressiona muito o Alberto Fernandes e o partido dele para que dê uma solução para o caso do Nisman, né, que é o fiscal que apareceu morto no dia que ele ia divulgar os resultados dessa investigação sobre o caso da AMIA, né, que é outra pressão que as pessoas fazem sobre o governo Alberto Fernandes, que ele caminhe com isso, que as pessoas que cometeram isso, pelo menos, que haja justiça para os criminosos e que as famílias das vítimas sejam pelo menos compensadas com justiça para os criminosos, ainda que não fosse o governo, não fosse da linha política do Alberto Fernandes naquele momento. Na verdade, dele até era, porque ele participou do governo Menem, se eu não me engano. Mas, enfim, ela claramente não sabia. Outra coisa curiosa que aconteceu foi que o Emmanuel Macron, presidente da França, ele estava visitando a igreja de Santa Ana, em Jerusalém Oriental, que é um território francês, né? Uma igreja que é soberania francesa, como se fosse uma embaixada, né? Foi dada pelo Império Otomano em 1856, e os seguranças do Shabak, que é o serviço secreto israelense, quiseram acompanhá-lo até a porta entrar com ele na igreja. Ele olhou para os caras e falou assim: vocês conhecem as leis, respeitem as leis. E entrou sozinho lá e deixou os caras do lado de fora. O Shabak depois anunciou que o Macron se desculpou, só que a embaixada francesa em Tel Aviv disse que não, que o Macron se desculpou por nada. Enfim, ficou um clima meio complicado aí, né, na relação do Macron com o Shabak ali, com o próprio governo, né, porque o Shabak ele é um órgão estatal. São algumas curiosidades. Agora a gente vai entrar no assunto principal, na polêmica principal desse evento, que ela é cercada de polêmicas, na verdade. Como você bem disse, o Putin, ele foi, na verdade, a estrela do evento, ainda que tivessem outros líderes com importância singular, como, por exemplo, o Emmanuel Macron, o próprio Netanyahu, né? A Alemanha não mandou a primeira-ministra, mas mandou o presidente, né? Que fez um discurso interessante, disse que ele gostaria de dizer que a Alemanha aprendeu com a Shoah, mas que parece que o aprendizado ficou restrito ao passado, não ao presente, porque ainda existe muito ódio a minorias, antissemitismo no país. A Alemanha, na verdade, a Alemanha é a esperança, na verdade, que eu, como cidadão do mundo, tenho em relação ao Holocausto, porque eles realmente não permitem que essa memória seja apagada e eles não constroem narrativas de vitimismo, né, sobre isso. A Alemanha assume a responsabilidade sempre e leva em frente isso, né? Até enquanto a Alemanha continuar dizendo nós fomos os responsáveis, a gente precisa ter uma dívida na verdade, com a humanidade, a gente precisa preservar essa memória para que esse tipo de coisa não aconteça mais, a gente ficar tranquilo de que, pelo menos, vai ser difícil alguém negar que os fatos aconteceram, né? No momento que a Alemanha começar a negar, ou que a Alemanha começar a relativizar, vai ser o problema. Enfim, agora quando a gente chega nesse debate, nesse evento que Israel está fazendo muito próximo ao dia da liberação de Auschwitz, que é o dia 27 de janeiro, a gente entra num debate muito interessante com participantes também muito importantes da Segunda Guerra Mundial, né, que é ao lado da Alemanha, né, que vem tentando reconstruir sua memória nacional sobre o que aconteceu, né? E especificamente a gente está falando agora de Rússia e Polônia, mas a gente vai fazer alguns flashbacks, alguns comentários relacionados à atualidade. O que aconteceu? O Marquinhos falou sobre essa lei polonesa, que é a lei do Holocausto,
que ela proíbe, é ilegal na Polônia você se referir aos poloneses de uma maneira geral ou específica como responsáveis pelo Holocausto. Né? Por que os poloneses fizeram essa lei? Na verdade, a Polônia ela não cooperava muito nem com Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto em Israel, nem com organizações de memória do Holocausto até o fim do Pacto de Varsóvia e a vitória do Partido de Solidariedade e tudo mais, enfim, a vitória do Lech Walesa. A Polônia não cooperava muito com estudos ocidentais ocidentais eu digo, na verdade, da Europa Ocidental, de Israel, dos Estados Unidos, sobre o Holocausto. Isso começou a surgir nos anos 90, né? As viagens para a Polônia para conhecer os campos de concentração e campos de extermínio nazistas, né? Porque todos os campos de extermínio nazistas ficaram na Polônia. Campos de concentração existiam em outros lugares, e nos campos de concentração também se assassinava, e não só por fome nem por más condições. Mas todos os campos que eram estritamente de extermínio, como Treblinka, Birkenau, Helmno, Sobibor, estou esquecendo de 2, se não me engano. Se não me engano, são 6 campos de extermínio. Eles ficam na Polônia. Então, a Polônia acabou sendo o lugar mais visitado também. Metade dos judeus que foram assassinados no Holocausto, na Shoah, foram assassinados, eram judeus poloneses. A Polônia tinha uma população de 3.300.000 judeus. 3 milhões de judeus poloneses foram assassinados na Shoah. Os outros 3 milhões eram de outros países da Europa. A grande maioria da Europa, alguns também do norte da África, né? Onde os alemães chegaram, eles assassinaram os judeus. Mas, enfim, a grande, imensa maioria da Europa, né? Acho que a Hungria foi o segundo país, ou a União Soviética, não me lembro. A União Soviética se mostra por países, né, o número de mortos. Então, não sei se considera a União Soviética ou se cada república tem um número diferente. Mas a Hungria foi quase 1 milhão também de judeus assassinados, quase 1 milhão de judeus húngaros. Né? A Polônia foi o país que teve a maior vítima, tem a maior quantidade de vítimas, não só judeus, né, como poloneses não judeus. A Polônia tinha uma população de 30 milhões de habitantes durante a Segunda Guerra Mundial, dos quais 6 milhões morreram na guerra. Né? Ou seja, 20% da população polonesa morreu na Segunda Guerra Mundial. Então a Polônia se vê como uma vítima da Alemanha nazista. E eles de jeito nenhum aceitam, né, que ser responsabilizados nem menos em parte pelo Holocausto. Agora, com o governo do Mazukievic, que a Polônia tem um governo de extrema-direita, ultranacionalista, que, na verdade, veste a camisa da vitimização da Segunda Guerra e ignora a memória, na verdade, apaga a memória não oficial, no caso, mas que era aceita por parte da sociedade polonesa, de assassinatos que os próprios poloneses cometeram contra os judeus, de perseguições. Né? Isso não aconteceu só na Polônia, isso aconteceu na Ucrânia, isso aconteceu na Lituânia, isso aconteceu na Croácia, países com grande quantidade de aderentes ao regime nazista, com um antissemitismo muito forte, que participaram, seja em campos de extermínio, seja nos fuzilamentos, né? Seja em campos de concentração, ou até massacres como no povoado de Jedwabne, um lugar que eu tive a oportunidade de estar na Polônia, onde a população local levou todos os judeus da cidadezinha pequena para a praça pública e carregando uma estátua do Lenin, gritando que eram culpados pelo Holocausto, né, pela Segunda Guerra, e os queimou vivos em praça pública. Né? Então foi a população polonesa que fez isso. Então é óbvio que não é o país Polônia o responsável pelo Holocausto, mas a gente sabe que a gente não pode ignorar a participação de alguns poloneses, né, nesse processo de aniquilação do povo judeu na Europa, e o forte antissemitismo que existia na Polônia e que existe até hoje, ainda que tenham poucos judeus vivendo na Polônia hoje em dia, também como responsável por essa posição dos poloneses, por essa postura, por essa colaboração deles. Né? A França era um país que também negava o colaboracionismo francês até os anos 90, até os anos 80, não me lembro agora qual o presidente, se foi o Mitterrand, se foi o Jacques Chirac, o primeiro que reconheceu que a França não tinha sido só o lugar de resistência, como a memória institucionalizada francesa construiu após a Segunda Guerra, né? Que a França também tinha tido um alto número de colaboracionistas, tanto no governo da França ocupada, quanto no governo títere lá do Pétain, né, da França de Vichy. Vários franceses colaboraram, entregaram judeus para os alemães. Né? A Polônia ainda tinha um agravante. A Polônia era o único país da Europa que, se você fosse pego escondendo um judeu, a sua pena era automaticamente de morte. Em outros países, essa pena podia ser de morte, mas nem sempre era. Na Polônia, então, era mais difícil que a gente tivesse pessoas que protegessem judeus, mas proteger judeus, não proteger judeus e entregar judeus tem uma diferença grande. Né? Você pode ter medo pela tua vida e pela vida da tua família, mas você entregar essas pessoas ou assassinar essas pessoas é outra coisa. Né? Então, a gente não pode esperar de todo mundo a disposição de ser mártir e colocar a vida em risco, mas a gente pode esperar das pessoas que não entreguem
inocentes para serem assassinados pelos nazistas. Então a Polônia ela está tentando se desfazer dessa memória e eles estão tentando fazer isso da pior maneira possível, né? E a pena para quem defendesse participação da Polônia no genocídio judaico, né, na Shoah, era na verdade criminal, era um processo criminal. O Netanyahu ele se aproximou do presidente polonês, ele conseguiu modificar a lei em troca de uma cooperação de Israel com a Polônia e de uma legitimidade. Netanyahu deu legitimidade a essa lei desde que o processo não fosse criminal. Então eles modificaram a lei e Israel deu um suporte, na verdade um reconhecimento, eu não sei se foi tácito ou se foi oficial, mas para que essa lei ela fosse respeitada pelos guias turísticos israelenses que levam a grande maioria dos turistas que vão visitar os campos de concentração e extermínio, né? Que vão conhecer, que vão em busca da sua história familiar, que vão em busca de reconstrução da memória do povo judeu durante o Holocausto, né? Então Netanyahu ele deu esse aval para uma lei que é absurda, né? Para os nossos olhos. E sabe o que aconteceu? Agora a gente tem que colocar isso no contexto. Há alguns anos, a União Europeia ela responsabilizou, num julgamento interno deles, a União Soviética pelo começo da Segunda Guerra Mundial, acusando o acordo de Ribbentrop-Molotov, que é o pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha nazista, que durou de 1939 até 1941, quando a Alemanha rompeu o pacto e atacou a União Soviética, responsabilizando a União Soviética por ter cooperado com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética também teria sido responsável pela guerra, né? E a Polônia, quanto uma rivalidade que o Mazukevich tem com Putin, eles apoiaram, eles votaram a favor dessa determinação. E a União Soviética, né, a Rússia atual, que se vê, nesse aspecto pelo menos, herdeira da União Soviética, eles rejeitam essa cooperação com os nazistas. Eles alegam que era uma cooperação que nem vários outros países tinham feito, porque eles dizem que era um tempo para se preparar para a guerra que inevitavelmente ia acontecer entre a União Soviética e a Alemanha, tanto pela questão e pelas diferenças raciais que a Alemanha nazista tinha com a União Soviética, quanto pela diferença ideológica, né? O Hitler sempre acusava, sempre dizia que o bolchevismo era o pior exemplo, o que pior podia acontecer com a Europa e com o mundo. E aí, enfim, essa resolução passou e a União Soviética respondeu dizendo que vários outros países contribuíram com a Alemanha nazista, como, por exemplo, a própria Polônia, que nos acordos de Munique, em 1938, quando a Tchecoslováquia, a grande maior parte do território foi anexado pela Alemanha, a Polônia também se aproveitou de um acordo que eles fizeram com Hitler e anexaram parte da Tchecoslováquia, né? Então, não tem santo nessa história, é o recado que a Rússia está dando, e a verdade é que eles têm razão. Muitos países cooperaram com a Alemanha nazista. Quando não cooperaram, muitas vezes fizeram vista grossa, né? Até 1939, a França e o Reino Unido também observaram estaticamente os avanços do Hitler e ele ganhando poder, né? E também ficaram parados observando tudo aquilo. Os Estados Unidos demoraram muitos anos para entrar na guerra, né? Então, tudo isso é muito determinante. Aí vem do lado da Polônia acusando a União Soviética de não apoiar a revolta dos poloneses, nem a revolta do gueto de Varsóvia, que foi a revolta dos judeus no gueto de Varsóvia contra a Alemanha nazista, nem a revolta polonesa contra os alemães, uma em 43, outra em 44, né, que a União Soviética estava a 200 quilômetros dali, podia ter bombardeado os campos e não bombardeou, né? Claramente não era a prioridade deles libertarem os judeus de Auschwitz, por exemplo. Enfim, uma troca de acusações. A gente sabe que a União Soviética foi a principal frente de batalha contra a Alemanha nazista. A União Soviética foi o país que mais perdeu soldados na guerra, né, que enfrentou consequências da guerra socialmente muitos anos depois. A gente sabe também que houve erros estratégicos do Exército Vermelho e até do Stalin na hora de compreender a situação, ainda que o Stalin tenha tentado consertar isso depois. Enfim, a gente sabe de muitas coisas. A gente sabe que realmente salvar os judeus aparentemente não foi prioridade de nenhum desses países. Ninguém bombardeou as câmaras de gás de Auschwitz nem de Treblinka quando sabiam que aquilo estava acontecendo. E o que está acontecendo agora é uma luta por essa memória. E o que Israel fez nesse evento? Né? O que o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, fez? Claramente com a influência do Netanyahu. Eles deram um palanque principal para o Putin. Para o Putin dar a narrativa dele e construir a memória que interessa à Rússia sobre o Holocausto. O que o Putin fez? Ele se referiu, ele enfatizou que o massacre, que a Shoah, não foi feita só pela Alemanha nazista, que
teve povos que foram parceiros dos nazistas nisso. Ele não disse os poloneses, mas para quem conhecia um pouquinho da polêmica que está acontecendo entre os países, claramente a gente sabe que ele está alfinetando os poloneses. Ele também está alfinetando a Ucrânia, que a relação da Ucrânia com a Rússia não é nem um pouco boa, e se não me engano os ucranianos são o país que mais tem procurados de guerra procurados por crimes de cooperação com o nazismo posterior à Segunda Guerra, se não me engano, né? Ele também está criticando a Lituânia, outras repúblicas, ex-repúblicas da União Soviética, as suas populações ele está criticando, mas a alfinetada forte foi na Polônia. E por que ele recebeu esse palco tão importante? Né? Por que o Putin foi a estrela do evento? Aí eu tenho algumas suposições. Tá? A primeira, a gente sabe que o Putin ele está muito próximo do Irã, né? e da guerra na Síria. E o Netanyahu ele não quer, na verdade, ainda que ele queira se aproximar, ainda que ele seja muito próximo do Trump, ele não quer deixar o Putin livre para negociar com os inimigos israelenses. Ele quer politicamente ter o Putin ao seu lado também, né? Sabe que não adianta Israel ter apoio dos Estados Unidos se o Irã e a Síria vão ter apoio da Rússia e talvez da China. É importante para Israel ter apoio com essas potências. O Netanyahu e o Putin, eles se dão bem politicamente, embora Israel e a Rússia às vezes tenham crises diplomáticas, como é a segunda razão pela qual eu acho que ele convidou o Putin, que é a crise com a Naamah Issachar, sobre a qual a gente falou em alguns podcasts, né? Uma israelense que foi presa voltando da Índia para Israel, passando pela Rússia, com 9 gramas de haxixe, né? Numa mala que ia ser despachada, um caso sem precedente. Ela teoricamente, ela não ia entrar não ia usar essa droga na Rússia. Ela foi presa. A gente sabe que a Rússia estava tentando a extradição do Burov, que era um político, que era um hacker russo, que estava preso por Israel a pedido da Interpol e que Israel já extraditou para os Estados Unidos. E ela foi condenada a 7 anos e meio de prisão por causa disso. A mãe dela foi até a Rússia, conversou com a autoridade, tentou conversar com ela. E a mãe da Naamah, ela teve a oportunidade de se reunir com o Putin. E o Putin disse para ela o seguinte: não se preocupa, vai ficar tudo bem. E ela disse, a mãe da Naamah, depois de reunião com o Putin, ela disse: ele me prometeu que ela vai voltar para casa em breve. Né? Eu não sei quanto o Putin tem influência sobre o judiciário russo, eu não sei se ele pode dar indulto de acordo com a lei russa, pelo que eu li, aparentemente sim, mas é uma jogada política muito interessante para o Netanyahu, que às vésperas das eleições, ele troca um discurso que para a maioria da população israelense não tem um significado tão importante, ele troca um palco para o Putin, em troca da liberação de uma israelense que está presa no exterior e que chegou a ser uma comoção pública, manifestações, né? As pessoas foram para as ruas em Tel Aviv. Então, às vésperas das eleições é um ganho eleitoral para o Bibi muito grande, poder dizer: olha só, eu trouxe a Naamah de volta. Né? E já que a gente está falando no Bibi, sobre quem que ele falou no discurso sobre Yom HaShoah, sobre que país que ele falou, um chocolate para quem acertar, 1, 2, 3 e sobre o Irã, claro. Né? Todo mundo falando sobre o antissemitismo, alguns falando sobre o preconceito no resto do mundo, e o Netanyahu claramente fala sobre o Irã, ele não deixa o mundo esquecer do Irã, ainda que o atual presidente do Irã, ele pelo menos de maneira espalhafatosa, não negue o Holocausto, como era o caso do Ahmadinejad. Ele diz que o Irã vai querer exterminar o povo judeu igual aos nazistas e que eles não podem ter a bomba nuclear. Ele usa qualquer evento sobre a Shoah como palco para ele fazer, principalmente quando os eventos são internacionais, como palco para fazer discursos contra o Irã. E, enfim, o evento ele foi de muita utilidade política para o Netanyahu, para o Putin também, e o presidente da Polônia, que não é o Mandzukiewicz, é o Duda, se não me engano o nome dele, disse que, pelo que aconteceu, pelo teatro que foi, só prova que ele fez bem de não ter estado presente nessa palhaçada, né? Ele não disse palhaçada, ele usou uma terminologia parecida. Teatro, nessa farsa, né? Que estão querendo modificar o que foi a história, falsificar a história, dando para a União Soviética, que cooperou com os nazistas, um papel de destaque na resistência contra o nazismo. Né? Enfim, a memória sobre a Segunda Guerra ela é reescrita de maneira institucional, de forma diferente por cada país. Eu acho que cabe a Rússia como herdeira da União Soviética, sim, o papel de resistência, embora a gente não possa esquecer que eles cooperaram, sim, com os nazistas. A União Soviética cooperou, de alguma maneira, nos acordos de Ribbentrop-Molotov, foram complacentes, né? Sabiam que estava acontecendo, que tinha uma política fortemente antissemita, sabiam que tinham judeus sendo assassinados e poderiam ter bombardeado os campos de extermínio como não fizeram. Mas eu repito, o Reino Unido também não bombardeou, a França também não bombardeou quando teve oportunidade, os Estados Unidos também não bombardearam, né? Ninguém bombardeou os campos de extermínio
para destruir as câmaras de gás, ninguém fez nada ali para salvar os judeus durante a Segunda Guerra, exceto libertar os campos, quando na verdade os nazistas já tinham tido tempo de tirar os judeus dali. Judeus e outras minorias também foram assassinadas, mas claramente os judeus eram a vítima principal, e começaram as marchas da morte, onde morreram, se não me engano, mais de 1 milhão de pessoas. Então, santo ninguém é ali, acho que todos os países da Europa, ou quase todos os países da Europa, talvez com exceção da Dinamarca, né, que foi um país que realmente fez alguma coisa pelos judeus. Acho que ali todo mundo tem que fazer uma reavaliação sobre a sua postura durante a Segunda Guerra Mundial, porque os judeus não eram a prioridade de nenhum deles, claramente. Bom, acho que você deu aí um panorama mais do que completo, né, de tudo que aconteceu. Eu só queria acrescentar, assim, discordar de um determinado elemento. Assim, eu não acho que o evento tenha tido o Bibi assim como a principal figura, né, uma das principais figuras. Eu acho que o Rivlin, o presidente, né, israelense, ele teve uma notoriedade muito maior nos seus discursos e pela recepção que ele recebeu também dos outros chefes de Estado, muito maior do que o Netanyahu. Inclusive ontem à noite, na quarta-feira à noite, né, ele recebeu na casa dele todos os chefes de Estado que estavam presentes para um jantar, enfim. Foi um evento organizado por ele, né, também, com o apoio dele. Eu concordo que o Netanyahu assumiu essa questão aí em função do Putin e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma, e olha só, eu comecei a ler mais sobre o evento durante o dia, né? Depois de ver o evento, quando a gente foi me preparar para estar fazendo aqui o podcast, e aí eu fui ler sobre o evento, sobre quem estava os principais organizadores, essa questão da polêmica entre a Polônia e a Rússia, e antes disso eu já tinha percebido o quanto estava sendo tudo construído em torno do Putin. Ele foi a principal figura do evento aqui em Israel. Foi impressionante, foi impressionante. O primeiro evento que aconteceu, né, que foi a inauguração do monumento em memória da Batalha de Leningrado, só teve o Putin, né, como chefe de Estado, e o Putin, ele é de Leningrado, né, ele nasceu lá, né, que hoje é São Petersburgo, né, a cidade, mudou de nome. Eles apagam também toda a questão do comunismo soviético, né, agora não tem mais Leningrado, São Petersburgo. E o Putin vem de lá, né, e uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo, é que a avó dele é judia, e você fez um comentário que foi muito engraçado, né, pelo WhatsApp, que você falou, a avó dele sendo judia, ponto 1, ele teria sido morto pelos nazistas, né, de acordo com a lei nazista, ele teria sido morto, era até a terceira geração, e ele também poderia fazer aliar, né, que é algo interessante, ou seja, o Putin tem direito à cidadania israelense, seria uma eleição interessante, né, cara, ele com o Bibi, e outra coisa, a filha do Trump também é judia, ela se converteu, então ela também pode fazer aliar, ou seja, o Trump também pode fazer aliar, cara. Imagina só essa galera aqui, cara. O presidente da Ucrânia também. Imagina só. Imagina só. Também é judeu. Daqui a pouco as pessoas vão levantar de novo a bandeira dos protocolos sábios de Sião, dizendo que os judeus querem conquistar o mundo. Conquistar o mundo. Pois é. É bravo, né? Mas ia ser uma eleição interessante aqui, cara. Olha só, uma eleição com Bibi, com Trump e com Putin, cara. Eu pagava pra ver, cara. Eu pagava pra ver. Eu gostaria de uma eleição dessa. Mas enfim, eu acho que se levantasse, eu concordo com você. O Bibi não foi a figura principal, mas ele surfou na onda. Surfou, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E surfou muito bem na onda. Ele não é bobo, né, cara? Bobo sou eu, né, cara? Pois é. Agora, enfim, uma coisa importante que eu esqueci de falar, tá? É que os organizadores do evento foi o presidente do Congresso Judaico Europeu, Moshe Kantor, né? Que você chegou a comentar. Sim. E ele é muito próximo ao Putin, né? Uhum. Então, quem colocou ele como essa, tipo, quem fez esforço para ele estar ali, né, foi o Moshe Kantor. Agora, a pergunta é se o Moshe Kantor estava servindo aos interesses de alguém ou se Israel estava servindo aos interesses do Moshe Kantor, né? Tipo, se ele estava trabalhando pelo Putin ou se ele estava trabalhando para Israel, colocando o Putin lá. A gente sabe que o nome dele circulou por aí, mas a gente não sabe de que maneira isso foi organizado, né? E a gente só suspeita que tem a ver com a Naama Issachar, que tem a ver com a aproximação de Israel com o Putin por causa das guerras na Síria e pela situação no Irã, mas a gente não, na verdade, não tem noção de quem trabalha por quem aí, né? Sim. Sobre essa questão da Naama, uma coisa assim, a mãe dela voltou da Rússia essa semana, né? A mãe dela ficou lá esse período todo, ela tá presa desde abril, e a mãe dela estava lá esse tempo todo que ela tá presa. Ela voltou essa semana e
uma coisa impressionante, assim, desde que ela chegou no aeroporto, toda a entrevista que ela dava na Rússia, ela sempre chorando, sempre muito triste, e falando que a Naamá estava sendo usada como uma carta política, né, num jogo político, que ela não tinha nada a ver com aquilo, e ela chegando no aeroporto essa semana, até agora, assim, ela não parou de rir. Ela, qualquer hora que ela aparece na televisão, ela tá rindo, assim, impressionante. Agora, a Naamá vai ser solta, né? É praticamente certo isso, pelo menos o discurso do Bibi, inclusive, foi engraçado na televisão hoje, no canal 11. O Putin chegou no aeroporto, ele foi direto para a casa do Bibi, né, em Jerusalém, encontrar, né, tipo, a residência oficial para se encontrar. Tiveram uma reunião curta, e no meio dessa reunião, a mãe da Naamá, que se chama Yafa, ela foi convidada para entrar na reunião, e coisa de 10 minutos depois, tudo durou assim, desde que o Putin chegou na casa do Netanyahu até uma coletiva de imprensa em que estava o Putin, o Netanyahu, a Sara Netanyahu, né, a esposa do Bibi, e a Yafa, coisa de 15 a 20 minutos. E aí eles foram na coletiva de imprensa, a Yafa, ela sai rindo, né, o tempo todo rindo, ou seja, a gente já tinha percebido que alguma coisa foi dito para ela que, ó, vai soltar, e aí o pessoal da televisão estava esperando que o Putin fosse falar, ó, a Naamá vai ser solta, eu dou a ela o indulto, em hebraico se chama Haniná, né? E aí fala, eu dou a ela o indulto e ela vai ser solta. E aí o Putin pega o microfone, começa a falar e fala assim, os caras traduzindo, né, pro hebraico, falando, acolhe ebeceder, tipo, tudo vai ficar bem. Foi isso que ele falou, ele não falou que quando vai soltar, se vai soltar, só falou que tudo ia ficar bem. Mas assim, o pessoal da televisão ficou meio assim, e agora? Tipo, é isso? É só isso que ele vai falar? Não vai falar mais nada demais? Extremamente decepcionados com o discurso do cara. Eu tenho um palpite, mas enfim, é um palpite. Eu acho que ela não vai ser solta em menos de um mês. Vão segurar ela na cadeia até a proximidade das eleições, para que seja mais uma vitória, tipo, né, uma conquista do Bibi, como soltar a Naamá antes das eleições. Pode ser que eu esteja enganado, enfim, é só um palpite mesmo, porque sempre no período eleitoral o Bibi consegue alguma coisa. Ele, na penúltima vez, na primeira eleição, foi o corpo do soldado russo, né? Do soldado israelense, que foi achado na Síria e foi devolvido pelo Putin, né? Uma semana antes das eleições, 6 dias antes das eleições, se eu não me engano. Só que nesse caso, eu acho que agora, nesse terceiro round aí de eleições, mesmo que a Naamá seja solta, não é uma carta que vai ter uma influência grande no resultado eleitoral. Quem está decidido a votar no Bibi vai votar no Bibi, no Kahol Lavan, e por aí vai. Não é uma coisa que vai mudar o voto de muita gente a ponto de mudar o cenário eleitoral israelense. Mas, de qualquer forma, é mais uma jogada política aí do Bibi nesse quadro eleitoral todo. É isso. Mais algo mais a acrescentar? Não, acho que podemos escutar o áudio do Nelson aí. É isso. Nelsinho mandando o seu áudio semanal sobre o esporte. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que deu uma passada lá no Lamas para comer um filé Osvaldo Aranha. Deve ter levado a família também, né? O João, se bem que o João tá meio rechonchudo, né? Temporada na América do Sul, muita comida, muita coisa. Ele tá fortificado. Tem tomado bastante Sadol. O detalhe é o seguinte: nessa semana, nos campeonatos israelenses, tanto de futebol como de basquete masculino, eu observo uma seguinte situação bem interessante. No campeonato de futebol, o Hapoel Tel Aviv, que estava tangenciando a linha do rebaixamento, teve 4 vitórias seguidas e hoje já é o 5º colocado. Já está dentro do G6 do campeonato israelense, os 6 primeiros que vão jogar o playoff final a partir de abril, final de março, começo de abril. O líder ainda é o Maccabi Tel Aviv, 47 pontos. O Maccabi Haifa tem 43 pontos, é o segundo. O terceiro é o Beitar Jerusalém, 37. O Hapoel Beersheva, o quarto, com 32. O Hapoel Tel Aviv, com 26, é o 5º. E o sexto, fechando, é o Hapoel Hedera, com 25. Na zona de rebaixamento, o Ness Tziona, com 15. E o Uranana, com 14. Esse é o quadro na Liga Israelense de Futebol, com o Hapoel Tel Aviv dando um salto importantíssimo. Já no basquete, o Hapoel Tel Aviv está
em 10º lugar, sendo que a zona de rebaixamento tem o 11º, o Hapoel Eilat, e o 12º, o Maccabi Ashdod, se bem que tem anos que sobe apenas um e desce apenas um. No caso, seria o último colocado, o Maccabi Ashdod. Na Liga Israelense de Basquete, o playoff, né, os mata-matas da segunda fase formam um G8. Então, se fosse hoje o final do campeonato, que vai ser apenas em abril, maio, o Maccabi Tel Aviv, que é o primeiro, enfrentaria o Hapoel Beersheva, que é o 8º. O segundo, o Hapoel Jerusalém, pegaria o 7º, que é o Galil Gilboa. O terceiro, que é o Rishon LeZion, pegaria o 6º, que é o Maccabi Haifa. E o 4º, o Hapoel Hulon, pegaria o Ness Ziona, que é o 5º colocado. Esse é o quadro dentro do basquete e do futebol israelense, notando que não é coincidência que existam as mesmas agremiações, tanto no basquete como no futebol, e o mesmo nome de agremiação em várias cidades. Esse é um papo para uma outra ocasião. A gente pode discorrer nesse papo nas próximas semanas como surgiram as agremiações esportivas aqui em Israel, no caso a agremiação Hapoel, a agremiação Beitar, a agremiação Maccabi, e de que forma elas têm ligações políticas. No caso Hapoel, uma ligação com o Sindicato Geral dos Trabalhadores, no caso Maccabi, uma agremiação vista por um lado apartidária, por outro diziam que eles tinham ligação com os sionistas gerais, e o Beitar com o movimento Herut e com o próprio movimento Beitar. É isso aí então, meu caro Gorenstein, que está lá em Modi'in fazendo toda a movimentação pré-Shabbat, aquela correria ali na área do shopping de Modi'in. Se estivesse na Tijuca, nesse horário, estaria ali vendo que horas vai abrir o Rei do Bacalhau. E o João está ali pelo bairro do Flamengo, aquela coisa, Largo do Machado, aí vai na São Salvador. É por ali que ele fica, né? É por ali que ele anda. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Valeu, Nelsinho. Muito obrigado por esse áudio mais uma vez. A gente te aguarda aí na semana que vem. Comenta seu falafel. João tá de volta e a gente se fala aí na semana que vem, então, Nelsinho. Grande abraço. João, mais alguma coisa aí para complementar ou a gente fica por aqui? Ficamos por aqui. Beleza. Vou dormir, cara. São 10:50 da manhã. Tô cansado, cara. Dia cheio. Vai nessa aí. Vou dar aquela descansada. Então a gente se fala. Mais um recadinho só para os ouvintes aí, que na semana passada eu esqueci. Enfim, galera, querendo entrar em contato com a gente, contato@conexãoisrael.org. Isso. Ou Twitter ou Facebook, a gente está lá respondendo. Entre em contato com a gente. A gente vem sempre acompanhando aí as estatísticas do podcast e o número de ouvintes vem crescendo. A gente fica bem feliz com isso e a única coisa que a gente pode pedir para vocês é compartilhar. Compartilhem aí com o pessoal, tanto no Facebook, colhem o link no WhatsApp, mandem para suas listas e, enfim, compartilhem, que quanto mais gente ouvir a gente fica feliz com isso. E aí, um comentário pequeno. Tem gente que me falou que o podcast, às vezes, ele fica muito longo. É verdade, às vezes ele fica muito longo, às vezes a gente tem muita coisa para falar, a gente às vezes fala um pouquinho mais que deve, talvez não, talvez a gente tenha muita coisa para falar realmente. Mas olha, eu tentei fazer uma coisa essa semana que eu achei muito legal. Quando eu fui escutar o podcast que a gente grava, eu botei na velocidade 2.0. E pronto, demorou metade do tempo. E é muito engraçado escutar a voz de Marquinhos rápido, então eu recomendo para vocês aí. Eu não cheguei a escutar a minha rápido, eu vou tentar essa semana. Mas pode botar o 2.0 que vale a pena, galera. O tempo passa metade do tempo e dá para dar umas risadas. Tu lembra uma lenda urbana que tinha que se você pusesse o disco, mas aí é da época do vinil, né? Aí já vou Xuxa, velho, né? Isso, o disco da Xuxa ao contrário, ficava falando, acho que era diabo, né? Ficava assim, diabo. Lenda urbana, mais ou menos isso, vamos ver. A voz do Marquinhos e do Nelson rápida não apareceu nenhuma mensagem subliminar, não. Mas dá pra fazer tudo no 2.0. 3.0 é impossível, 1.5 também é viável. E pode ouvir por partes também, né? Não precisa ouvir tudo de uma vez, cara. Vai ouvindo por partes. Esse episódio ficou longo, cara. Esse episódio aí tá quase com 1h30, cara. Mas de vez em quando a gente vai falando, esse é o problema. A gente vai falando. Esse é um problema do podcast, né, cara? Vai falando. Essa altura o pessoal já deve ter parado de escutar a gente, então. Beleza, então vamos ficar por aqui, cara. Falou. Valeu, João. Grande abraço. Até mais. Falou, tchau.